Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets. Hoje vamos dar seguimento à nossa série, ao nosso indicador RSI, mas hoje vamos colocar as mãos na massa, hoje vamos negociar com o mesmo, ou seja, quando eu digo vamos, eu vou fazê-lo e vou desde já começar por dizer que isto não constitui qualquer recomendação de entrada, de saída, de posicionamento ou desposicionamento do mercado. Vou partilhar o meu ponto de vista. Há dezenas de formas de o fazer e eu apenas trago sempre 3, 4 ou 5 exemplos associados ao indicador que eu vos trouxe. Neste caso, para o RSI, eu vou trazer aqui 4 ou 5. Vou trazer um deles que é um dos meus preferidos a favor da tendência, quer isto dizer, usar o RSI para entrar no mercado quando temos um ativo que está em tendência, portanto, basicamente, quando ele se apoia numa parte baixa de um canal de alta, se essa parte baixa coincidir com uma saída de zona de sobrevenda, são dois sinais que se autoconfirmam e, portanto, é favorável. Se estou a entrar num ativo que está em baixa e quero posicionar-me em baixa, neste caso short, terminologia em inglês de posicionamento em baixa, sempre que ele está na parte alta de um canal descendente e coincide com o oscilador estar em sobrecompra, eu posiciono-me em baixa. Porquê? Porque quando me posiciono em baixa o stop está no máximo relativo anterior, mas quando me posiciono em alta o stop está no mínimo relativo anterior. E desta forma disciplinada eu consigo gerir os meus stops, gerir o meu capital e, como diz o velho ditado samurai, tarde ou cedo a disciplina vence a inteligência. Portanto, esta aqui é a verdade. A favor da tendência. Nós aprendemos nas Bollinger Bands que o mercado, depois de muita volatilidade, traz pouca volatilidade e depois de pouca volatilidade, traz muita volatilidade. E quando o mercado não tem volatilidade, para quem está aborrecido, mas quer fazer alguns negócios, negocia em range, é outra forma que eu vou trazer. Portanto, o mercado está lateral e quando está lateral, há quem goste de negociar sempre que o preço cruza a média móvel. Eu não sou verdadeiramente adepto, não sou. Eu prefiro um pouco mais acima ou um pouco mais abaixo, portanto, ou sair em zonas de sobrecompra ou de zonas de sobrevenda, que também se pode fazer da mesma forma que se faz em tendência, mas em range, num percurso lateral de preços e o preço ali anda e quando está na parte alta em zona de sobrevenda ou na parte baixa em zona de na parte alta em zona de sobrecompra, peço desculpa, e na parte de baixo em zona de sobrevenda, eu aproveito estes posicionamentos ou quem assim o entenda. Portanto, é outra das formas de usar o indicador, o RSI, ok? Outra das formas também muito interessante é momento. Já aprendemos o indicador de momento e sabemos quando no indicador de momento o indicador se encontra por cima daquela linha 100 ou 0, dependendo do indicador, quer dizer que tem momento. Quando está por baixo, não tem momento. No RSI é quando está acima do nível de 50. Quando está acima do meio, do nível de 50, que nós já aprendemos a configurar na nossa plataforma, quer dizer que o mercado está a ganhar provavelmente momento. E negociar com o momento não é mais do que aproveitar que o mercado nos dá sinal de que vai ganhar força para existir um posicionamento em alta ou de que vai perder força para existir um posicionamento em baixa. E as Bollinger Bands, quando o mercado está normalmente sem volatilidade e em range, é natural que não tenha momento. Daí que, da mesma forma que, na minha opinião pessoal, não é recomendável picar entradas e saídas com o simples cruzar constante e consecutivo das médias móveis, o mesmo com o indicador RSI a cruzar picando constantemente e sucessivamente o nível de 50. Eu prefiro que ele vá mais acima ao nível de 70 ou mais abaixo ao nível de 30. Já vamos ver isso em mais detalhe. Portanto, aproveitar esse momento e que nós já verificamos como é que ele funciona. O último aspecto vou chamar especial atenção, que é com divergências. O que é isto com divergências? Sempre que o mercado enceta subidas consecutivas, mas a dada altura o RSI perde força, mercado a subir, RSI na direção contrária, a perder força, a descer, há uma divergência de baixa. Okay? E ao contrário, quando o mercado desce e o RSI começa a subir, há uma divergência de alta. Portanto, existe uma grande probabilidade de que o mercado dê ali um giro, que dê meia volta e inverta a marcha, ok?
Mas atenção, que há falsos amigos, ou seja, há muitos falsos sinais a ir atrás das divergências. A verdade é que quanto mais alongado no tempo for o período temporal do gráfico, maior é a probabilidade de obter sucesso, porque é muito importante que em gráficos de curto prazo, 1 minuto e de 5 minutos, existam muitos falsos sinais. Porquê? Porque o preço é o único indicador que trabalha em tempo real e o RSI é com a média dos movimentos, como já aprendemos a verificar. Os cálculos são feitos a posterior, portanto é um indicador por atraso. Não é mais do que aquele tal amigo que nos está a bater no ombro e a confirmar aquilo que o preço está a fazer. E quando se habituarem a trabalhar muito com o preço e com o indicador, perceberão que vão começar a abdicar do indicador porque sabem que o preço está a dar origem ao indicador. É como tem mudanças no carro, a dada altura já não olham, deixam de olhar, muitos de hoje porque os carros são automáticos, mas quem tirava a carta no meu tempo tinha que olhar sempre para as mudanças, a não ser que residisse no Luxemburgo, na Bélgica ou na Alemanha, onde os carros, na sua maioria, já eram de mudanças automáticas. Mas bem, estamos aqui para falar de trading e é isso que vamos aqui exemplificar e onde eu volto a frisar, não constitui isto qualquer tipo de recomendação. Muito bem, preparados? Apertem os cintos. Vamos lá então. Vamos falar de divergências e vamos ver, por exemplo, aqui neste caso desta matéria-prima, onde se verifica aqui uma divergência em que os máximos são crescentes, já os máximos são decrescentes no RSI, alerta para o perigo deste tipo de posicionamento, porque é divergente, o que manda é o preço, mas é com base neste modelo que também há muita gente que escolhe negociar, portanto seguir sempre os tops, que são os anteriores máximos, no caso de uma divergência como esta. Portanto, neste caso é um posicionamento em baixa, aquele que procuram, aqueles que gostam de especular com base nas divergências, porque não é investir com sentido. É importante frisar que isto é especular. A especulação é um termo que tem uma conotação negativa. Não tem por que o ser. Um especulador negocia acima de tudo no curto prazo. Especula com o movimento dos preços e um investidor investe com base numa perspectiva mais de médio e de longo prazo. Essas, no fundo, são as diferenças. Portanto, percebemos que aqui tínhamos, por exemplo, veja-se, mínimos crescentes e o preço, portanto, a acompanhar aquilo que fazia o preço, ok? Já neste caso temos máximos crescentes, mas temos máximos decrescentes, ok? É aquilo que se verificou. Outro exemplo onde nós verificamos este sinal com alguma antecedência, verifique-se. Por exemplo, temos aqui também, repare-se que tínhamos aqui, ok, máximos e mínimos decrescentes por parte do oscilador, veja-se todo este percurso, ok, e nesse mesmo momento existiam máximos crescentes por parte do preço. Ou seja, porquê que isto acontece? No fundo, qual é a mecânica que está associada a isto? É que o oscilador, como bem sabem, movimenta-se pelas médias percentuais dos movimentos do preço, ok? E se perceberem, houve aqui uma grande oscilação em alta nesta fase aqui, mas depois essa força perde-se, e essa força é aqui que se nota que se perde em termos percentuais. Há uma perda das valorizações em termos de subidas percentuais, portanto há uma desaceleração no crescimento. É aquilo que no fundo está a dizer este oscilador, ok? E vê-se como ele perde essa, portanto, digamos assim, essa aceleração, essa percentual, e é por isso que se dá aqui esta divergência. Portanto, é o mesmo que quando há crescimento e quando há uma perda no crescimento. Não quer dizer que haja um crescimento negativo, mas há uma perda na força do crescimento. E é essa que é o primeiro sinal de divergência. Para já, esta é a oportunidade que nos oferece este movimento. Esta oportunidade é de curto prazo e a mesma tem que ser vigiada, porque não nos podemos esquecer que aqui poderá estar uma figura de continuação. Então há que vigiar este posicionamento de perto, ok? Bem, enquanto aguardamos para aquele movimento, para aquele negócio, referir que o que é que devemos fazer? Devemos procurar preferencialmente algo que esteja a favor da tendência, e eu vou dar um exemplo. Enquanto que no negócio demonstrado entramos no ponto alto de um ativo, perto ali de uma resistência, e estamos um pouco com o coração nas mãos, porque se ele não cumprir e se não executar
aquilo a que nos propusemos, de repente rompe a resistência, abrem-se todos aqueles stops e o preço de uma forma vertiginosa só por aí acima, de maneira que escolheram o ativo a favor da tendência se irem ao ideal. E eu dou, por exemplo, um exemplo, pegando aqui na Libra, dólar, que tem estado na boca do mundo, para as questões que todos sabemos, desde o Brexit tem-se desvalorizado, e todas estas questões, veja-se, está numa fase ascendente. Mas onde eu quero dar principal foco é, vamos procurar nestes pontos máximos, aqui, se existem divergências. Portanto, aqui não existe. Aqui corrobora com a descida da divergência. Aqui também não existia, portanto, preço descendente, oscilador também. Aqui já encontramos uma divergência. Aqui. Repare-se. Porquê? Então, detalhe paralelo. Vamos pôr assim. Ok? Paralelo aqui. E em baixo, descendente. Portanto, vamos pôr. Em baixo está descendente. Em cima está paralelo. Vamos inclusivamente mudar aqui agora novamente a cor. Andamos sempre a brincar com isto das cores, mas veja-se que temos aqui um movimento paralelo de máximos e mínimos e temos aqui um movimento descendente. Isto é claramente uma divergência. E o que é que acontece se o preço de repente ganha volatilidade? O provável e a probabilidade maior é de continuar na sua tendência. Ok? E aí já não nos apanha de surpresa. Já no ativo que abrimos a posição existe o risco de que, se de repente, com uma tendência de fundo, digamos, houve aquele grande forte impulso ascendente, e vá que aquilo é um pequeno percurso lateral de preços, perfura a parte alta, vai por aí acima e às vezes até escutamos o stop é mais alto do que aquilo que estávamos à espera, ou seja, perdemos mais do que aquilo até que estaríamos dispostos a assumir de perdas, porque o preço foi repentino. Ok? Assim, os movimentos repentinos poder-se-ão dar, tal como se verificou, inclusive a favor da tendência. Portanto, agora, procurar aqui este tipo de divergências, eu diria que seria o mais indicado. Mas serviu isto apenas de exemplo e aquele foi um negócio que encontramos neste momento e foi o melhor dentro do pior cenário possível. Ok? Vamos então ver como é que está a correr aquele negócio. Bem, penso que para já, para exemplificar, é mais do que suficiente, porque perceba-se que está aqui já numa zona de suporte, portanto coincide com este mínimo, com estes máximos, portanto vamos dizer que estamos satisfeitos com este posicionamento que serviu de exemplo e vamos ver aquilo que sucedeu, portanto só para se perceber que isto foi mera especulação, ok? Fechamos então esta posição aqui com esta mais-valia, ok? Muito bem, eu espero que tenham gostado de tudo aquilo que aqui viram. Não constitui, e volto a frisar, qualquer tipo de recomendação de entrada, de saída, de posicionamento ou desposicionamento. Requer este tipo de estratégias ou modus operandi, requer um teste contínuo, persistente e mesmo quando suceda bem ao longo do tempo, é conveniente ir afinando a metodologia, ir verificando se faz sentido manter sempre o mesmo período temporal, se faz sentido manter sempre os parâmetros do período, quer isto dizer do indicador, se nos 14, se diminuir aos 7, se subir aos 21, se colocar a velocidade, portanto, porque tudo isso depende, como já perceberam, da volatilidade que esteja no mercado. Portanto, eu espero que tenham gostado. Se vos faz sentido, coloquem like, subscrevam, recomendam e cá vos espero nas próximas edições para falar de mais indicadores.